Café com Semi de número 107. Tema é: o que é verdadeiramente educar, né? Deixa eu esperar o pessoal entrar. Vão dando um oi aí, fixando os comentários. Então hoje eu vou falar sobre o que é Ana Júlia, boa noite. O que é verdadeiramente Luke Lopes 95. O que é educação, né? Eu já vou começar a falar. Márcio, tá sumido, hein? Nilson, boa noite. Então, vou começar a falar porque vai pro podcast e eu não vou editar, né? Então, se eu não vou editar, eu tenho que começar a falar. E se parar de falar também, o pessoal não fica na live. Tem todas essas coisas de Instagram e de podcast que tem que ficar falando o tempo todo. Logo, eu então vou falar sobre educação. O que é verdadeiramente, o que é de verdade você educar. Passando a fase aqui de encheção de linguiça, que eu estou há 1 minuto falando, não falando nada, eu quero que a gente reflita sobre a certeza que é colocada na cabeça do aluno de medicina durante o processo em tese de educação, né? O aluno de medicina, ele é educado a ter certeza, né? Certeza que a resposta é a letra A, certeza que tem que manter forxiga para o paciente com insuficiência cardíaca, certeza de que o último guideline é isso ou aquilo, né? Então, há um processo onde ele passa a ter certeza na resposta da prova, né? Então, toda a linha de raciocínio do aluno de medicina, dos bons alunos, muitas vezes envolve ali a certeza de uma questão de prova, até que o pensamento ele passa a ser permeado apenas por formulações idênticas a questões de prova, sem que haja realmente a dúvida diante de um paciente real. E que medicina baseada em evidências é isso, né? É usar a melhor evidência diante de um paciente real. E usar a melhor evidência às vezes envolve não usar o remédio, porque o benefício pode ser maior do que do que o custo, né? E aí, o que eu pergunto para vocês é se vocês não percebem que os alunos... Daniel, boa noite. Se vocês percebem que os alunos de medicina são treinados para fazer provas. E os professores, alguns professores, eles são treinados a treinarem alunos a fazer provas, né? E a educação acaba se resumindo a isso, né? E aí, se por um acaso isso soa de alguma maneira familiar, eu venho aqui trazer um relato chamado tá aqui, é o caso Feynman, né? O Feynman foi um físico vencedor do Prêmio Nobel de Física, que ele veio ao Brasil na década de 60, se não me engano. Ele passou um tempo lecionando física no Brasil, diante de bons alunos de física, dentro da UFRJ, e no final ele diz o seguinte, depois de passar um tempo com os alunos, que os bons alunos que acertam, que tiram boas notas, eles não conseguiam explicar, né, da onde que vinham as teorias que eles usavam, né, as fórmulas que eles usavam. E ele fala assim, que ele imaginava que o ensino no Brasil era ruim, mas não que ele fosse 100% fraudulento. E termina dizendo, existe uma lacuna no que concerne as habilidades docentes em adquirir e transmitir conhecimento real, não só como passar em prova. E a gente tem que entender, então, que educar de verdade, e aqui eu trago uma frase deste livro aqui, ó, As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, da Dorothy Sayers, que tem uma introdução feita pelo filósofo Gustavo Bertosch, que eu sugiro que vocês sigam, é esse homem aqui, Gustavo Bertosch, e ele fala na introdução do livro, né,
que educar não é apenas instruir a partir de um currículo extenso, né? E quer currículo mais extenso do que a medicina? Né? Educar não é instruir a partir de um currículo extenso, né? Educar é você dar a possibilidade de um indivíduo ascender a partir da sua circunstância social, econômica, histórica, a um diálogo participante de toda uma civilização. Olha como é que o processo de educação ele é muito maior. A educação é dar cultura, né? Cultura técnica e extratécnica. E quando você entra num sistema onde a educação apenas técnica é valorizada, ou seja, os últimos artigos, e o aluno é treinado para passar em prova, para usar os últimos artigos, e perde o legado cultural extratécnico, que é exposto muitas vezes na literatura, na arte, nas humanidades, você acaba perdendo ali essa bagagem. E parece que hoje o que a gente tem, né, são fundos de poupança de cultura, né? E esse fundo de poupança ele está sendo usado e gasto, ele vai acabando. Né? Se a gente não retomar a educação na direção do que ela é, que é justamente fazer o sujeito participar da cultura acumulada dentro do contexto dele, essa reserva cultural ela vai se perder. E quando se perde a reserva cultural, se perde a capacidade de se comunicar. E, inevitavelmente, o sujeito ele fica infantilizado. E aí quantas pessoas já não percebem isso que eu estou falando, que é a argumentação infantil diante de problemas reais que acontecem na prática médica. Então, alunos que são ótimos, que tiram excelentes notas, e diante de um problema, ele se infantiliza. E parece uma discussão de maternal. A Aline, olha, a Aline eu conheço há tanto tempo, desde a época da FRJ, fala: estou me deparando com médicos recém-formados que fizeram internato online. A questão do internato online ou presencial, às vezes não é nem isso, né? A questão é quem são as pessoas que estão à frente da educação. E o próprio Gustavo Bertocha, nesse livro, ele faz aqui um comentário que eu vou falar entre aspas, que é muito ilustrativo, né, para o nosso contexto atual de educação, né? E eu vou ler para vocês. Abre aspas. Com as redes sociais, a voz dos ineptos é amplificada. Olha eu aqui falando na rede social, né? Mas enfim, abre aspas. Com as redes sociais, a voz dos ineptos é amplificada. Os nossos professores estão muitíssimos fragilizados. A cada geração desaparece do uso parte do vocabulário e, assim, o discurso vai perdendo precisão. Uma expressão é utilizada com uma pluralidade de significados, as nuances são perdidas, o discurso torna-se cada vez mais bruto, mais simples, mais infantil. Não somente as palavras são utilizadas de modo inadequado, como a própria sintaxe é nivelada para baixo, perde-se a conjugação correta, os tempos verbais, a pontuação. Tudo isso limita o pensamento, que acaba por tornar-se simplório e pueril, mesmo entre pessoas de nível acadêmico superior. Tá? Esse é um cenário absolutamente triste e verdadeiro, infelizmente, né? Onde a gente vê que quando perde-se de vista o que é verdadeiramente educar, que é transmitir conhecimento para um sujeito, se aculturar, e dentro da cultura que ele adquire, dentro da cultura que ele adquire diante da profissão dele, ele mesmo conseguir resolver os problemas que aparecem, sem ter que terceirizar a responsabilidade. E o cúmulo da terceirização da responsabilidade é o médico que fala em nome da medicina, que é muito triste, né? Que ele fala, os estudos dizem, né? A medicina diz. E esse futuro ele é trágico, porque ele é sofrido. Médicos que se educam ou são educados, entre aspas, a fazer provas, fazem provas muito bem, são treinados para as provas do primeiro período, depois para as provas de residência, e que depois eles não conseguem pensar fora do contexto de uma prova, e aí depois, diante de um paciente real, a única coisa que ele enxerga é um artigo, e ele, quando vai justificar o uso de um remédio, ele fala, os estudos mostram. Tá? Se você é um aluno ou um médico e que você só tem esse argumento diante do seu paciente, os estudos mostram, é porque tem uma coisa muito errada acontecendo com você. Exatamente, o Túlio, meu amigo, fala
que a medicina não é uma ciência exata, e não é mesmo. A medicina, ela é uma ciência que ela tem a exatidão, por exemplo, no cálculo de doses de remédio, né, numa terapia intensiva. Mas a decisão, ela não é dentro da área exata. A decisão, ela envolve uma série de habilidades que estão muito longe da certeza. Elas estão muito mais perto da dúvida do que da certeza. Então esse que era o recado que eu queria passar hoje sobre o que é verdadeiramente educar. Então, verdadeiramente educar é você permitir que um sujeito ascenda diante das circunstâncias dele para se apropriar de uma cultura e fazer parte de um debate dentro da civilização. E não ser apenas uma massa de manobra, né? Ser apenas um sujeito ali que fica escravo das próprias sensações, e se algo lhe agrada, ele se apega, e se algo lhe desagrada, ele cria uma repulsa imensa, pois ele está infantilizado, como bem descrito pelo filósofo Gustavo Bertosch, que fez a introdução do livro que eu citei aqui, As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, da Dorothy Sayers. Beleza, galera? Um abraço a todos e eu vou jantar. Tchau.